Boa tarde, amada igreja, paz em Cristo Jesus. Que o nosso Deus possa estar nos confortando dia por dia através da sua palavra. E sabemos que a qualquer momento Ele pode vir levar cada um de nós para estar diante dEle, para receber, de acordo com as Escrituras, o bem e o mal que estiver fazendo através do nosso corpo. E eu queria hoje compartilhar com os irmãos sobre o evangelismo pessoal, a primeira lição. Deus me ajude a cada dia a passar uma lição dessa, que fala sobre o modelo, o modelo de Deus, o que é que Deus realmente quer. Ele quer que nós tenha as Escrituras no nosso coração, cravadas no nosso coração. E a Bíblia é um modelo, é um modelo para os nossos tempos. É onde eu e você podemos mostrar a verdade que está nas Escrituras só através da Bíblia. Através da Bíblia, a Bíblia mostra que Cristo ele tem toda a autoridade. Devemos escutar a Cristo. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Fala da transfiguração, onde Pedro, Tiago e João foi com Jesus. E lá Jesus ele foi transfigurado, Então foi transfigurado diante deles. E fazendo um resumo, o que aconteceu, que uma luz muito luminosa apareceu diante dos irmãos. E essa luz disse: esse aí é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E as Escrituras dizem assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Quereis que façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Então aprendemos aqui que essa ordenança de escutar a Cristo, ela veio do alto. Quando Pedro ele quis colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar de Jesus, Deus ele não aceitou. Interessante que os profetas, Moisés representava a lei e Elias representava todos os profetas. Mas Jesus, ele diz: agora este aqui é o meu filho amado, a ele é que deve ouvir. Então, nós vimos que o Novo Testamento, ele estava sendo criado, mostrando assim para nós que agora a autoridade não ia estar mais com Moisés, não ia estar mais com Elias, porque Elias profetizou sobre Jesus, Isaías profetizou sobre Jesus, os profetas todos falavam sobre Jesus.
Mas aqui em Mateus, o próprio Deus estava falando sobre a pessoa de Cristo. E a lei de Moisés também, ela trouxe, né, como diz o livro de Gálatas, ela serviu como aio, né, para a gente olhar para Cristo. O aio, ele é um instrumento que bota no rosto do animal para ele não olhar para o lado, olhar para frente. E assim esse aio nos conduziu a Jesus. E houve um período de 400 anos, de Malaquias a Mateus, que Deus ele parou de se comunicar com o seu povo. E por essa última vez, Deus ele vem aqui, ele dá uma confirmação no batismo, né, de Jesus, quando João Batista está batizando Jesus, fala também, mostra que Deus estava também com ele. Então, e aqui mostra que as Escrituras, o Novo Testamento vai ser começado agora. E devemos aqui estar olhando o que Jesus tem a nos ensinar. Então devemos escutar Cristo, não Moisés e nem a Elias. Precisamos tirar princípios, precisamos tirar exemplo do Velho Testamento e não mais andar, né, colocando como uma lei. Ela só pode se tornar lei quando ela realmente também ela é repetida no Novo Testamento. Como uma delas, Êxodo capítulo 20, versículo 12, né, que fala sobre filhos. Obedecei vossos pais para que teus dias sejam prolongados, longos aqui na terra. Vemos também que essa lei, ela se transfere para o Novo Testamento. Paulo usou no capítulo 6 do livro de Efésios as mesmas palavras. Filho, obedeceis aos pais, para que teu dia seja longo aqui sobre a terra. Então nós vemos que tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, ele tem um conjunto de profecias e cumprimento, né? E os cumprimentos, ele vem totalmente no livro do Novo Testamento. E assim temos o conhecimento profundo que só através de Jesus agora é dado a nossa salvação. Então vamos para o livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todo profeta, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram este dia. Versículo 22, voltando. Porque Moisés disse que o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que disseres. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então nós vimos aqui que tanto os profetas como o próprio Moisés, ele falou da pessoa de Cristo, falou da autoridade sobre escutar Cristo, sobre buscar os ensinamentos de Cristo. Então, cada um de nós estamos alicerçados na pedra principal, né? No fundamento realmente verdadeiro, o fundamento que foi posto, né? É como fala lá em Daniel, que foi uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, né? E essa pedra, ela se tornou uma grande montanha e todo o povo fluiu a ela. Então,
tudo isso, irmão, é para nos mostrar que a palavra de Deus, ela fala da pessoa de Jesus. Ela mostra a pessoa de Jesus com todo o poder, com toda a autoridade e com toda a glória. Olha aqui, vamos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 22, onde mostra que Cristo tem toda a autoridade. Ele é o único cabeça da igreja, né? Ele é o único cabeça da igreja. Toda a igreja é sujeita aos ensinamentos de Jesus, mas também sujeita ao ensinamento dos apóstolos, né? Porque se essa igreja ela não vive através dos ensinamentos dos apóstolos, através, né, dos ensinamentos de Cristo, essa igreja é totalmente maligna. Essa igreja ela não tem parte no reino de Deus. Essa igreja é fundada por ensinamento humano. Parece belos, mas é humano, é fora do contexto das Escrituras. Aquilo que eu tirar, né, das Escrituras vai ser tirado da minha parte do reino de Deus. Aquilo que eu acrescentar também vai ser acrescentado os flagelos desse livro, né? Tanto fala isso no Velho Testamento como fala isso no Novo Testamento. Então diz assim, né, versículo 22, e sujeitou todas as coisas e pôs sobre seus pés todas as coisas, constituiu cabeça da igreja. Então, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ele tem um cabeça, né? E esse cabeça é Cristo. E todo o corpo é direcionado pelo esse cabeça. Uma igreja que não tem uma liderança que é espiritual, que é das Escrituras, que busca o ensinamento das Escrituras, ele não está obedecendo, né, o cabeça. Então, quando não obedece o cabeça, o que é que lá em Atos nós vimos? Que toda alma que não ouvir, né, a voz desse profeta, que o profeta era Cristo, foi o último profeta, essa alma será exterminada. Isso mostra juízo, né? Isso mostra juízo. Então, vamos ver aqui, e vamos repetir de novo, versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo cumpre em todas as coisas. Perdão. E em Efésios, em Colossenses capítulo 1, vai falar, versículo 18, diz, e ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Então, eu não sou dono da igreja, né? Eu não morri pela igreja. Pastor nenhum morreu pela igreja. Nenhum de nós somos, né, chefe da igreja. Nós somos o quê? Servos de Deus. Nós fazemos parte do corpo do Senhor. Então, olha aqui o que ele diz. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha a primazia. Quem tem que ter a primazia? O cabeça, Cristo. Nós somos servos. Eu posso fazer o maior trabalho dentro da igreja, mas eu não tenho que pegar, tirar essa glória, né, essa majestade, porque ele merece
toda a primazia. A primazia é para Cristo, é para Deus, né? Então nós somos embaixadores da palavra dele, né? Somos embaixadores, como fosse porta-voz de Deus aqui na terra. Cada um de nós somos esses embaixadores. Somos pessoas porta-voz da palavra de Deus. E em Mateus capítulo 18, né, Jesus ele deixa o seu grande ensinamento. O seu grande ensinamento que muitos grupos religiosos têm passado por cima do que Jesus, através dos seus santos apóstolos, deixaram escrito, né? E um deles são esses. Jesus ele falando em Mateus, né? Vamos para lá, Mateus capítulo 28, versículo 18, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Deus deu todo o poder no céu e na terra a Cristo. E ele fala, e chegando Jesus lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Até a consumação dos 100 anos de idade de cada um de nós, se nós viver daqui para lá. Então, Jesus, ele deu aqui o grande modelo para nós, cada um de nós, entrar no seu corpo. E ele tem autoridade. Ele tem autoridade nesse momento no céu. Ele tem autoridade nesse momento aqui na terra. Aqui na terra, através da palavra. É o modelo, né, para a gente seguir, fazer a vontade do Pai. Então, ele diz o seguinte, e chegando Jesus, disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. Estarei convosco até a consumação do século. Então nós entendemos que para a pessoa ter a salvação, entrar no corpo da igreja, né, que é o corpo de Cristo, ele precisa passar primeiramente pela purificação. E essa purificação vem através do batismo. Tem pessoas ensinando que levantou a mão, aceitou Jesus, né, passa a ser cristão. E esse ensinamento aí é um ensinamento demoníaco, que não está nas Escrituras. As Escrituras diz o quê? Portanto, ensinai toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então entendemos que essa é a autoridade máxima para uma pessoa receber o perdão dos pecados. Em Marcos 16, 15 e 16, Jesus também, né, depois da ressurreição, como esse texto aqui de Mateus, depois da ressurreição, depois que passou 40 dias ali com os irmãos, ensinando a respeito do reino, tendo comunhão com ele, comendo com os irmãos. Depois desse momento, ele, antes de subir ao céu, ele falou lá também, Marcos, que todo o poder, né, era ir por todo mundo, pregar o evangelho
a toda a criação, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas lá ele dá mostra um pouquinho mais diferente, porque ele manda a pessoa crer no Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou dar uma paradinha. Perdão, gente, que são o momento que chego aqui. Uma funcionária trabalha comigo. Mas vamos continuar o estudo. Então, nós paramos em Marcos, né, que fala sobre o que Jesus ele realmente enfatizou, né? Só que lá em Mateus fala batismo. E aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, fala evangelho. Então, já começamos a entrar, né, num ponto sobre o que é o evangelho. Muitas pessoas acham, né, acreditam, talvez até hoje, que o evangelho são Marcos, Mateus, João, né, Lucas, que eles são os sinóticos, aqueles livros que falam sobre Cristo, né, mostrando uma unidade, né, em alguns pontos. Então, aquilo lá é os evangelhos, mas o evangelho, que nós temos que obedecer para não ser destruído, né, para realmente ganhar a salvação, esse evangelho é a morte, a sepultura,